Bom dia, pessoal. Então, hoje, como a gente já começou a discutir aqui, temos um tema requentado, antigo, mas que tem causado muita discussão, mesmo porque, como o Gui mesmo falou, ninguém acreditava muito, porque estava muito cômodo. Quem precisava efetivamente não tributar as operações entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, entrava com a ação, ganhava e estava tranquilo. Alguns pontos do passado que não tinham sido discutidos ainda e não tinham sido contornados ou resolvidos, a gente está tendo agora com a DC 49, e esse é o nosso tema de hoje. Queria não só dar boas-vindas a vocês, mas cumprimentar meus colegas aqui, esse time maravilhoso do Stock Forbes, do Tex BI, o Marden, meu sócio, do Tex BI, o Guilherme, a Mari, do Stock Forbes. A gente vai fazer como nas outras edições, nós vamos dar uma contextualização do problema, nós vamos falar os efeitos desse problema hoje e o que está por vir. Isso sempre de um ponto de vista prático de como as empresas precisam se preocupar e em que ponto elas precisam se preocupar. Ok? Vamos lá, Gui. Bem, esse é o nosso mapa do seminário de hoje. Do seminário não, do bate-papo, né? O seminário é muito unilateral. Vamos, próximo. Muito formal, né, Paulo? Aqui é um bate-papo mesmo. É seminário, né? Nossa, é pesado, né? Bem, só contextualizando, a gente não vai entrar em cada um desses itens, em cada um desses julgamentos, mesmo porque é muito do mesmo, né? Algumas coisas mudaram de 1996 para cá, mas efetivamente a gente não teve muita evolução em relação à matéria em si, que é se incide o ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, da mesma pessoa jurídica, né? Porque até então o conceito que existia era de que cada estabelecimento representava um contribuinte em separado, não apenas para obrigações acessórias, mas para obrigações principais. Isso é muito importante, diferenciar obrigação principal, quer dizer, pagamento de tributo, quer dizer, aquilo que o fato gerador gera, e obrigação acessória, que é um mero controle daquela operação. É muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque por conta desse julgamento hoje, a gente pode ter uma situação em que esta parte, que é a obrigação principal, ela muda, e essa parte, que é a obrigação acessória, ela não muda tanto. Tá? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Tá? Então, a gente está ali atrás, e o principal contexto é a súmula 166, já antiga, que todo mundo conhece, que a gente estava brincando aqui no início da edição, que já determinava o súmula 166 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, depois de muitos julgamentos no mesmo sentido. Então, efetivamente, eles julgaram, em tese deveria ser de forma mais definitiva sobre esse tema, e também do ponto de vista legal, não constitucional, que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, por quê? Porque não havia fato gerador. Isso é muito importante. Tá? Existe uma diferença entre não incidência e o nosso caso concreto, que não existiu nem o fato gerador do tributo. Tá? Aí, podemos prosseguir no próximo? Queria só fazer um comentário, Paulo. Vamos lá. É engraçado que hoje, quando a gente entra no STJ, tanto a STJ e a STF já tem essa regrinha, né? Você vai pegar uma súmula, eles linkam quais são os julgamentos que levaram àquela súmula, né? Os primeiros julgamentos da súmula 166 são do início da década de 80. É isso. Assim, eu não era nem nascido quando já se discutia ICMS. ICM transferência. Exato.
Então, eu entrei na faculdade em 97. Então, em 96 já tinha a súmula, né? Então, bem, então, essa evolução, que na verdade já é antiga, é mais do mesmo, na verdade, ela foi passando de tempos em tempos, mesmo porque tanto o contribuinte quanto os estados começaram também a questionar a aplicabilidade ou não, a incidência ou não do ICMS nessas operações, né? Ponto é que nós desaguamos nessa ADC 49, que é uma ação direta de constitucionalidade, quer dizer, o Estado do Rio Grande do Norte perguntando ao Supremo Tribunal Federal, né, se a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte era constitucional ou não. Tá? Então, esse é o pano de fundo. Vamos para o próximo tópico. E aí, o que aconteceu? Assim, o STF não reinventou a roda, mesmo porque ele mesmo, em diversas ocasiões, já tinha julgados determinando que não era fato gerador do ICMS este tipo de operação. O STJ nem se fala, que a discussão é muito antiga, né? Então, ele não reinventou a roda. Qual é o grande ponto disso aqui? Que este julgamento, diferentemente dos outros, ele vale para todo mundo. Então, aquele que estava quietinho, tranquilo, já estava com sua operação montada, já estava conformado com a sua operação, ele vai ser atingido também. Você imagine os grandes distribuidores, os grandes varejistas, que têm atuação no Brasil inteiro, nas 27 unidades, agora vão ter que reolhar, reanalisar as operações para ver de que forma eles vão operar, né? Então, isso trouxe efetivamente um impacto grande, né? Pontos importantes. A DC 49, a decisão de mérito, ela pincelou efetivamente quais itens, em especial da Lei Complementar 87, a Lei Candir, foram declarados inconstitucionais. E não foram dispositivos inteiros, foram, às vezes, numa redação, efetivamente, de um texto, ali eles fizeram com um bisturi uma cirurgia para retirar do campo da constitucionalidade alguns aspectos, né? Mas, no fundo, quer dizer, no geral, o que estava se pretendendo era mesmo que restasse inconstitucional apenas a parte em que não havia circulação de mercadorias efetivas, que é o fato gerador do ICMS, nas operações dentro da mesma pessoa jurídica. Tá? O que acontece? De lá para cá, embora esse monte de julgados, tanto o STJ quanto o STF, né, contra a incidência do ICMS, os estados mantiveram como se nada tivesse acontecido. Um dia isso vai dar problema, mas estou aqui. E não fizeram nada. Então, a legislação permaneceu a mesma, muita pouca coisa mudou. E sempre com aquele afã, não, o STF vai passar uma canetada, vai modular os efeitos, vamos ver o que isso vai acontecer lá para frente. Porque, efetivamente, mudar o sistema inteiro e para todo mundo quer dizer você reestruturar todo o sistema do Estado e do contribuinte, né? A gente está falando de reestruturação, pegar o dorso do sistema e transformar esse dorso do sistema. E se tira a apresentação 1 minuto, eu fiz aqui eu fiz aqui uma bolinha, vou até tirar aqui, gente, eu estou fora do Brasil, então vocês vão ver um quartinho aqui, eu vou tirar o pano de fundo. Tomara que não tenha nenhuma meia pendurada aqui. Okay. Bom, eu fiz até esse desenho. Antes, era assim. Então, a gente tinha pessoa jurídica, pontilhado, porque era irrelevante a pessoa jurídica para fins de ICMS. E, de linhas contínuas, os estabelecimentos, que para o ICMS era relevante.
Então, hoje, o que nós temos? Nós temos a linha contínua na pessoa jurídica e os estabelecimentos apenas de forma pontilhada. E por que isso? Porque a obrigação principal, isso a gente vai ver com os meninos, com a Mari, com o Gui, com o Marley, a obrigação principal mudou. Então, hoje, quem é o contribuinte do ICMS efetivamente passa a ser a pessoa jurídica, mas para fins de obrigações acessórias, quer dizer, de controle, nós temos pontilhados os estabelecimentos. Tá? E isso vale não só para o pagamento, mas também para a questão de crédito. E a gente vai ver que o que deveria ser feito e que, na verdade, está se discutindo tanto no STF quanto nos bastidores pelos estados de como, em tese, esse controle deveria ou deverá ser feito. Tá bom? Eu acho que é isso, Gui. Acho que a gente pode até passar essa parte. Gui, você viu que o quarto do Ritz em Nova York mudou, né? O layout, né? Tá diferente. Eu fiquei pensando se quando o Paulo fez a viagem, ele fez todas as declarações de bens, né? Porque geralmente a tributarista é assim, né? É caso de Ferreira e espeto de pau. Vamos ver, né? Olha só, eu ia fazer um desenho, mas depois eu mostro meu desenho de novo sobre créditos e débitos. Eu não sou um bom desenhista, mas vê se não ficou assim, né? Claramente. Não é? Eu ainda vou fazer de forma bonitinha e colocar no slide, porque veio agora. Eu acho que antes da DC 49, a gente podia ter uma frase de uma doutrinadora muito famosa que eu acho que ilustra bem. Lá vem as citações. Vocês ficam me zoando, tá? Aqui eu volto fazendo. Essa doutrinadora, infelizmente, já não deixou, a Marília Mendonça, ela falava, estava confortável, né? É um pouco isso, assim, cada um, quando as empresas, elas fazia sentido discutir o ICMS transferência, discutiam o ICMS transferência. Quando não fazia sentido, deixava a regra como está. E os estados também faziam da mesma forma. O problema é que a gente teve a ADC 49 que vem retirar a norma do ordenamento jurídico. O efeito dela, a gente tinha, então, todo mundo, até mesmo o RE anterior, né, um pouco antes do julgamento da DC 49, ele já trazia e já tinha repercussão geral. Só que ele não retirava a norma do ordenamento jurídico. Então, todo mundo que discutisse ganhava. Mas não necessariamente era obrigatório deixar de tributar as operações de transferência. Quem queria continuar tributando, continuava. O tema ele era tão simples, já tão batido, que, diferentemente da maior parte das discussões no âmbito tributário, a decisão de mérito da DC 49, ela tem pouquíssimas páginas. Ela tem, sei lá, 20 páginas. Se a gente for pegar o ICMS na base do PIS e COFINS, tem 150 páginas. O da DC 49 é pouco. Não tinha muito o que inventar. Já tinha dito. O problema também foi justamente esse, porque já se discutia tanto que o ICMS não incidia na transferência. Então, em termos de tese, isso está muito claro, que alguns pontos ficaram em aberto. Então, por exemplo, se a gente for pegar a tese que foi fixada no RE anterior à DC 49, a tese fala, não incide ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Bom, a não incidência do ICMS, ela tem quando a gente usa esse termo, não incidência, a gente tem uma consequência pesada, que via de regra, a não incidência importa a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. É o que diz o 155 parágrafo 2º, 2b da Constituição. Então, quando a STF fala não incide ICMS, via de regra, e se a gente estiver falando de uma operação, então eu tenho um estabelecimento que compra insumo
faz algum tipo de industrialização, transfere para outro estabelecimento, os créditos decorrentes da compra do insumo, se essa operação for uma não incidência, eu deveria estornar. E aí, olha só que tiro no pé. Para não incidir o ICMS na transferência, no fim das contas, o efeito econômico é o mesmo. Eu estorno o crédito. Então, é a mesma coisa que debitar, praticamente. Guilherme, e a gente sabe que no STF não há tributarista. Né? Existe às vezes não, com muita frequência, a gente vê erros técnicos muito grandes. Esse não incidência que está na Constituição, ele é muito específico, porque existe o termo não incidência lato sensu, quer dizer, não incide tributo em se tratando de uma operação, ou que é o nosso caso específico. Ou não incidência específica, estrita, que está no campo de competência, por exemplo, do Estado, mas ele resolve retirá-lo do campo de incidência. São termos técnicos que muitas vezes a gente vê nos julgados serem simplesmente desconsiderados. Né? A gente tem um caso importante no escritório, na área de óleo e gás, né? Que sofre com a falta de técnica interpretativa dos estados e dos próprios tribunais superiores. Então, a gente tem que separar o que é não incidência estrita, que é o caso da Constituição, de não incidência geral, que é qualquer não incidência, né? Como imunidade, isenção, enfim. Importante esse ponto. Não, assim, isso fica muito claro. Tudo que a gente vai discutir aqui está basicamente fundamentado nos embargos de declaração, como vai ficar. Porque, e é nítido que o STF, quando deu a decisão, ele não se apegou a essas questões técnicas e práticas do ICMS. Por quê? Outro tema que envolve também a questão dos créditos tudo bem, se isso não é uma não incidência, aí já dando um spoiler do que vai acontecer, o STF já disse que não é a não incidência do inciso da linha B aí que a gente acabou de comentar. O que eu faço com o crédito que ficou no estabelecimento de origem? Como é que eu transfiro para o estabelecimento de destino? Porque senão eu fico com o crédito no estabelecimento de origem e o débito no estabelecimento de destino. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E, por fim, fundamento de validade dessa decisão passa por eu entender a autonomia dos estabelecimentos. Então, é aquele desenho que você mostrou, Paulo. Por que o ICMS incidia na visão dos estados e até na própria lógica da Lei Candir? Porque os estabelecimentos eles eram autônomos, era como se fossem pequenos reinados. Então, fazia sentido o ICMS incidir na lógica da Lei Candir, mas não faz sentido incidir na lógica da Constituição. Logo, o que eu faço com a autonomia dos estabelecimentos? Esse é um ponto que, inicialmente, na ADC 49, havia a sugestão de supressão do texto, então, retirar da Lei Candir a autonomia dos estabelecimentos, e nos embargos a gente começou a relativizar um pouquinho isso. Para tangibilizar a questão do crédito, antes da DC 49, essa era a situação que a gente tinha. Então, a gente tinha, imaginando aqui, um estabelecimento A que tinha um crédito... Que chique, hein? O caminhãozinho passando. Por favor, os participantes que esse daqui a gente fez com todo carinho essa apresentação. É fruto da nossa rainha Paloma aqui, que arrasa nos PowerPoints. A gente tem aqui o crédito, então vamos imaginar o estabelecimento A, que ele tem um crédito de 10, ele faz uma transferência aqui para um estabelecimento do mesmo titular a 12. O estabelecimento A, ele vai recolher 2 de ICMS, então 12 de débito, que é o da transferência, 10 de crédito, resultado 2. Esse estabelecimento aqui, ele tomava o crédito de 12, então vamos supor, ele tinha um débito de 18 ali, e ele recolhia 6. Após a DC 49, a gente tem o seguinte problema. A gente tem o crédito de um lado e o débito do outro. Ou seja,
se ficar do jeito que foi decidido no mérito, o que eu faço com esse crédito? Bom, esses 3 temas que a gente comentou, então o estorno, a autonomia dos estabelecimentos e o que fazer com o crédito, foram objetos de embargo de declaração. E até o momento a gente teve 7 votos. Um ponto importante dos embargos de declaração é esse tema ele dá tanta confusão que a gente teve 7 votos foram apresentados. Aí o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, ele foi tudo em sessão virtual. Ele pediu destaque, então, via de regra, a gente ia voltar para o julgamento que não ia ser virtual, ia ser presencial. Nesse julgamento, todos os votos que foram proferidos no embargo de declaração iam ter que ser proferidos novamente, porém, o ministro Gilmar Mendes tirou o pedido de destaque. Então, a gente volta ao julgamento virtual. Quando a gente volta, vários ministros readequaram os votos dele. O que a gente está mostrando aqui é o que a gente já sabe dos ministros que readequaram, mas tem 2, e aí, basicamente, Carmen Lúcia e Lewandowski não se manifestaram ainda, porque eles seguiam o Fachin mudou um pouco o voto dele, a gente não sabe se a Carmen Lúcia e o Lewandowski vão fazer algum tipo de adendo, vão continuar seguindo o Fachin. Bom, com relação à anulação do crédito, o que a gente tem? Graças a Deus, a unanimidade dos ministros é que eu posso manter o crédito. E o fundamento para isso é que os ministros falam, na verdade, quando a gente está falando da operação entre estabelecimento do mesmo titular, eu não estou citando aquele estabelecimento ou aquela regra de não incidência da Constituição. Aqui, até o Edson Fachin, ele faz uma analogia legal, é como se eu estivesse trocando um produto de prateleira. Ele é completamente irrelevante para o ICMS. Portanto, isso não constitui um fato gerador. Não constituindo o fato gerador, eu não tenho que falar em anulação do crédito. Então, pelo menos, por enquanto, a gente tem já a maioria para manter o crédito. Isso resolve parte do problema, né? Isso é importante. Isso, pessoal, é óbvio. Isso é evidente, isso é claro, isso é transparente. Isso não deveria ser objeto de discussão. Mas como tudo no Brasil, até o óbvio, ele sofre ameaças, então a gente está chamando de vitória o que a gente devia estar falando assim, é o básico. Tá? E, Paulo, complementando o que você está falando, esse óbvio, ele vem sendo questionado pelas fazendas. Então, se a gente analisa determinadas soluções de consulta, inclusive dentro de São Paulo, no âmbito das empresas que faziam jus, entraram com ação sobre a súmula 166, né? Você vê isso, você vê o fisco, né, perdendo, mas sem querer perder, né? Que é o soldado que morre atirando, né? Então, beleza, eu permito que você, porque eu tenho um mandado judicial, né, que você pratique a transferência sem incidência do ICMS, né, mas eu vou estornar o seu crédito porque já quer incidência. Então, isso existe de fato. E aí, Gui, eu acho que o termo menos técnico, mas mais prático, né, e um colega muito querido da gente utilizava isso nas suas ações, é o seguinte, a não saída, né? O que acontece, na verdade, em termos jurídicos, é uma não saída, né? É melhor do que inocorrência do fato gerador, brocado, latim, nada, é não saída, né? Ou como você gosta de utilizar, né? Estoque avançado, né? Eu peguei o estoque de um lugar e avancei até um outro posto meu, né? Não saída. É isso. A gente tem, e aí não quis deixar maçante, mas a decisão ela parte pela discussão do que é a circulação para fins de ICMS. Se a gente for ver, e aí eu acho que é interessante a gente pensar que o ICMS ele vive uma crise de identidade, porque a forma que ele foi desenhado lá atrás era a circulação física. Mas
não é o que se espera de um tributo sobre o consumo. Então, a gente vem moldando o ICMS para ele se transformar, de fato, num tributo sobre o consumo, e a circulação, que antes se entendia que era física, hoje está claro que é uma circulação jurídica. Se é uma circulação jurídica, e aí é por isso que você fala não saída, a saída só é interessante se é a saída jurídica. A saída física não é interessante. E se eu pegar a mercadoria do meu estabelecimento, teve, e aí até exemplo, acho que do Carrasco, a gente tem alguns doutrinadores que usam esse exemplo. A gente tem um alagamento no meu estabelecimento, todas as mercadorias saem, descem a rua. Isso é uma saída para fins de ICMS? Não, claro que não. Então, apesar de ser óbvio, e isso não poderia acarretar a anulação do crédito, foi preciso que o STF se manifestasse, porque a gente tem realmente um fisco bem... você falou do soldado que morre atirando, é uma guerra mesmo. Então, foi bom que o STF se manifestou para a gente colocar uma pedra em relação a isso. O que a gente não tem uma pedra ainda em relação a isso, com relação à modulação dos efeitos, por quê? E aqui eu acho que, apesar do Instituto da Modulação dos Efeitos ele não ser muito bom, nesse caso aqui, eu acho que ele ajuda gregos e troianos, fisco e contribuinte. Por quê? Porque a modulação dos efeitos ela é necessária nesse caso, já que se não tem uma modulação, os fiscos estaduais que receberam mercadorias em transferência, assim, digamos, então onde o estabelecimento de destino está localizado, eles poderiam falar, ó, esse crédito que você tomou da mercadoria que você recebeu em transferência, ele não é válido. Por quê? Porque não incide ICMS na transferência. Então, você, estabelecimento de destino, estorna o crédito e o estabelecimento de origem vai ter que restituir. Imagina o caos. A gente tem uma discussão para a modulação dos efeitos, ainda não é suficiente, a gente tem 7 votos, mas existe aí uma discussão sobre a partir de quando. Carmen Lúcia, Fachin e Barroso, e aí já ajustando os votos, era a partir de 2023. Antes era 2022, mas como já virou o ano ainda sem ter discutido, eles já ajustaram o voto para a partir de 2023. Lewandowski, Dias Toffoli, Fux e Alexandre de Moraes estão em 18 meses contados da data de julgamento. Também não está resolvida ainda a questão da transferência dos créditos. E aí aqui, o que é o grande ponto? A gente tem, primeiro quem deu esse voto foi o Barroso, e aí o Fachin, ele ajusta o voto dele, depois disso, para poder falar o seguinte, bom, o contribuinte, o estabelecimento de origem, ele tem direito, do ponto de vista de não cumulatividade, de transferir os créditos para o estabelecimento de destino, porque senão o estabelecimento de destino vai ter só débito, não vai ter crédito. Os estados têm que disciplinar como essa transferência vai ser feita. Esse é o primeiro voto do Barroso, e o Fachin segue, e ambos, eles falam no seguinte sentido, se os estados não regularem, via lei complementar, essa questão, até a modulação dos efeitos, até 2023, os contribuintes já podem transferir esses créditos. Como? Não sabemos, mas eles já garantem essa manutenção. Como o Fachin ele mudou o voto dele para seguir o que o Barroso disse, Carmen Lúcia e Lewandowski ainda não se manifestaram, eles estavam seguindo o Fachin nesse ponto. Pode ser que eles sigam, e aí a gente vai estar falando que 4 ministros votaram pela transferência e, na ausência de lei complementar, que o contribuinte possa fazer, e aí acho que da forma mais criativa possível. Mas a gente tem 3 votos, Alexandre de Moraes, Fux e Dias Toffoli, que concordam que o Estado tem que regular a transferência do crédito, mas não autoriza o contribuinte a fazer isso automaticamente após a modulação dos efeitos. O que o Dias Toffoli fala? O contribuinte tem que entrar com uma ação de inconstitucionalidade por omissão, para poder obrigar os estados a se manifestarem sobre como eu transfiro o crédito.
Ou seja, em relação à transferência dos créditos, não tem absolutamente nada decidido. O que a gente tem indicação é que a transferência de crédito vai acontecer, mas como? De que forma? E qual é o efeito de, se os estados não regulamentarem, o que acontece? A gente não tem isso definido. É interessante aqui, Gui, porque de novo é o ganhou e não levou, né? Não adianta você manter um crédito se você não consegue utilizar, né? Então, assim, cara, beleza, é unânime a manutenção do crédito no estabelecimento de origem, que remete, então ele remete com não saída, mantém o crédito, mas mantém o crédito numa operação que ele ficou concentrado, crédito acumulado aqui, o saldo credor, chame como quiser, e no outro estabelecimento só o débito, né? Então, se não houver, esse que é o ponto aqui, né? Se não houver uma sistemática de compensação ou transferência desse crédito, o contribuinte corre o risco de roubar, mas não levar, né? Aquele crédito que está ali. Mário, mas engraçado, porque isso não deveria ser uma discussão. Porque uma coisa é transferência de mercadoria. Eu estou transferindo de um, eu não sei se foi o Gui, se foi você que falou, de um estoque para outro. Eu estou transferindo de um lugar físico para outro. Isso eu estou transferindo. Agora, crédito, a partir desse julgamento, não deveria haver o termo transferência. Porque agora a gente está falando que tudo é uma coisa só. Gui, você tirou a apresentação, por favor? É o que o pessoal até comentou aqui no chat, deveria, o ideal é que houvesse uma câmara de compensação entre todos os estados e que a apuração fosse, digamos assim, única. Única. Né? Exato, como dividindo para PIS e COFINS. Exatamente, dividindo o ICMS para o estado que deveria receber esse imposto. Exatamente. Então, gente, isso não, o termo transferência, ele é impróprio para o que a gente tem aqui. Mas a gente sabe que no Brasil o óbvio ele não é tão óbvio assim, né? Então, e eu acho que a gente eu vou avançar aqui. Acho que a única coisa que é importante que a gente comente é que hoje no Congresso a gente já tem 2 projetos de lei, um no Senado, um na Câmara, que regulamentam a transferência do crédito. E a forma que ele regulamenta, pasmem, é o quê? Tributando a transferência. Então, você quer transferir o crédito? Quero. Beleza. Então, você destaca o ICMS na transferência. Qual é a lógica? Então, essa era uma coisa, como a Mariana falou muito bem, que deveria ser discutido no âmbito do direito financeiro, não do direito tributário. Porque o direito tributário ele já foi decidido. Ele foi decidido que não existe fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Então, a parte do direito tributário ela deveria ser finalizada, porque essa decisão ela é óbvia. Então, deveria ter uma Câmara de Compensação. A gente está num Estado, né, federal, né? Existe o federalismo, a gente precisa ter essa repartição efetivamente, mas, em princípio, isso deveria ser discutido entre os estados, entre eles. Se nós, contribuintes, precisamos emitir uma nota XPTO para fins de controle, isso é uma outra discussão. É um outro tipo de discussão. Mas é isso. Agora, o palco está com quem? Comigo. Mari. Vamos lá, pessoal. Brilhe. O Guilherme e o Paulo já comentaram bastante aí em relação aos créditos, né? Eu acho que o primeiro ponto que os contribuintes e todos nós, operadores de direito, levantamos será que vai ter algum problema com estorno de crédito? Não deveria ter problema nenhum e essa discussão sequer deveria existir, né? Quando a gente olha lá o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2b, é claro que a redação ela fala que a não incidência acarreta a anulação dos créditos das operações anteriores. Mas aqui, no caso que a gente está tratando, a gente não está falando de uma não incidência desse inciso e dessa linha especificamente. O que eu acho que gerou uma confusão maior e que abriu uma possibilidade dos estados discutirem a mais a fundo
de que há sim a necessidade de estorno é o fato da impropriedade, como o Paulo bem mencionou, a impropriedade que o STF fez quando ele julgou a tese do RE anterior, que ele colocou lá na tese que não incide o ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Apesar desse termo não incidência que eles colocaram na tese, quando a gente olha o voto, e quando a gente olha o voto do RE, e quando a gente olha todas as discussões que estão na ADC 49, a gente vê que, de fato, eles tratam essa não incidência como uma não incidência diferente da não incidência que é a isenção, que é uma saída com redução da base de cálculo, por exemplo, ou qualquer outro incentivo fiscal que tenha ali naquela operação. Então, aqui nós estamos falando de uma operação distinta da não incidência clássica que acarreta a anulação do crédito. Isso fica muito claro nos votos do Edson Fachin e do Roberto Barroso, que eles falam que isso não afasta o direito à manutenção do crédito. Até por uma questão óbvia de poder manter a não cumulatividade constitucional, porque se o ICMS é não cumulativo, não tem por que a gente estornar o ICMS incidente na operação anterior. Aí a dúvida que aparece é como a gente faz para utilizar esses créditos, né? Porque que a gente pode manter ele, acho que está muito claro. O que não está definitivamente decidido é, como a gente tem falado até agora, é como utilizar isso. Então, quando a gente olha as operações internas, fica muito mais fácil. E o porquê? A grande maioria dos estados, eles autorizam a realizar uma operação centralizada. Então, São Paulo, por exemplo, é um exemplo muito clássico, a gente tem aí a possibilidade da pessoa jurídica eleger um estabelecimento centralizador da apuração que vai fazer a apuração como um todo. Então, por exemplo, vamos supor que a matriz, lá no final do período, apure um saldo credor de 20 e todos os estabelecimentos filiais dela apurem um saldo devedor de, no nosso exemplo, 35. Então, juntando os 20 de crédito que eu tenho acumulado ali na matriz e os 35 de débito de todas as minhas filiais, no final do mês, a pessoa jurídica dentro do estado de São Paulo vai recolher apenas 15 de ICMS. Então, quando a gente fala de uma operação interna dentro do mesmo ente federado, é muito fácil a gente resolver isso. O problema surge nas operações interestaduais, porque quando a gente fala de competências diferentes, unidades federadas diferentes, a gente não tem previsão para fazer essa apuração de forma centralizada, como existe para as operações internas. Pode passar, Gui. Obrigada. Qual que é a proposta que o ministro Barroso trouxe, né? Ele diz, como o Guilherme mencionou, ele deixa claro que para ele precisa ter uma modulação aí da decisão para que os estados eles adaptem as legislações internas para permitir essa transferência dos créditos entre os estabelecimentos, entre um estado e o outro, entre o estado de origem e o estado de destino. E aí o que ele coloca é, olha, se nesse período de adaptação das legislações isso não for regulamentado pelos estados, reconhece, então, que os contribuintes, eles ficam autorizados a transferir esse crédito de um estabelecimento para o outro. Como transferir isso, ele não menciona. Então, assim, como poderia funcionar, né? Acho que na prática é como se, é o que a gente falou, é como se essa decisão não existisse. É como se eu pudesse efetivamente transferir aquele crédito, como se eu estivesse debitando o ICMS na minha operação de transferência, esse mesmo imposto eu vou transferir para o meu estado de destino. Então, aqui no nosso exemplo, vamos supor que eu deveria, por exemplo, ter recolhido 12% na operação de transferência, esses 12% de ICMS eu transfiro para o estado de destino e meu estabelecimento do estado de destino reconhece isso como um crédito na conta gráfica dele. Isso é possível? Parece que está se caminhando para continuar no fim do dia a mesma coisa. Mas a gente tem alguns problemas práticos, né? Então, vamos pensar os casos em que
o estado A, esse crédito que está sendo transferido do estado A para o estado B, não foi gerado no estado A. Então, vamos supor que uma fábrica no estado A comprou um insumo de um estado C, creditou na entrada e ele vai transferir. Se eu não puder transferir esse crédito, o estado A vai ter que arcar com esse imposto que sequer foi recolhido para ele, né? A gente começa a ter problemas aí de fazer festa com chapéu alheio, né? Os estados vão ter que arcar com algo que é de outro. E outra coisa é... Mari, você está vendo que isso é direito financeiro e não tributário? Totalmente. A gente deveria resolver isso por meio de repartição de receitas. Como nas discussões sobre a PEC 45 e a 110, né, até no âmbito da FGV e etc., houve muita discussão sobre como materializar aquilo que está na PEC 45 e na 110. Né? Como é que vai funcionar na prática? Né? E lá existia, né, discussão a respeito de um banco de compensação, né, um centro de compensação para poder ajustar essas questões envolvendo direito financeiro, de repartição de receitas, etc. É isso. Hoje a gente até... Vai lá, Gui. Não, eu só ia comentar que um dos problemas é que a gente tem, historicamente, o problema do direito financeiro sendo resolvido via direito tributário. A forma dos estados se compensarem era tributando, mas não podia tributar. Excelente ponto, Gui. Excelente ponto. Tem uma lágrima no meu olho agora. Né? Não. Talvez algo mais próximo que a gente tivesse aí de uma compensação de imposto entre os estados era quando a gente falava do ICMS e combustíveis, que agora também mudou, né? Mas talvez se a gente instituísse algo similar... Você falando aqui, que é outro assunto cabeludo, né? Exatamente. E aí, outro ponto aqui que vai gerar muita discussão, eu não sei se todo mundo se atentou a isso, a ADC 49, ela declarou inconstitucional o artigo que fala qual que é a base para ser utilizada na transferência de um estabelecimento para o outro. Então, até então, a gente deveria utilizar um estabelecimento A que vai transferir uma mercadoria para o estabelecimento B, deveria utilizar como base de cálculo da transferência o custo do produto industrializado, se a gente estiver falando de uma indústria, ou o valor da entrada mais recente, se a gente estiver falando de um bem que foi adquirido de um terceiro. Então, e para que funcionava isso? Essa base de cálculo pré-estabelecida, ela servia para que eu não faça uma transferência de um crédito a maior para o meu estabelecimento de destino. Então, por exemplo, vamos supor que a indústria tenha um saldo credor enorme ali acumulado. Ela muitas vezes fazia transferências com preços maiores para os estabelecimentos delas filiais, exatamente para transferir um crédito que ela tenha ali acumulado para o estabelecimento dela de destino, para o estabelecimento dela de destino recolher um imposto menor naquele estado. Então, isso foi até julgado já pelo STJ, o contribuinte ele perdeu, nesse caso, exatamente por causa disso, porque existia, né, uma determinação de base de cálculo específica que eu deveria utilizar nessa operação. Agora, com a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 87, como que vai ficar isso? A gente não tem discussão no ED sobre qual que seria o quantum, qual que seria o valor, né, que eu poderia transferir. E nas propostas de lei complementar, que está rolando tanto na Câmara como no Senado, elas também falam. Elas apenas dizem, elas se limitam a dizer que pode transferir mediante destaque na nota fiscal, mas ela não fala a forma e qual que seria a base de cálculo que deveria ser utilizada. Então, isso é um ponto que a gente vai, com certeza, enfrentar no futuro. E aí, outra discussão aí que a gente vê muito, e é uma preocupação muito grande, é como que ficam os casos que a gente tem benefício fiscal. Porque quando a gente fala de ICMS, a gente sabe que todos os estados, em geral, eles concedem incentivos fiscais das mais diversas naturezas, né?
Então, a gente trouxe aqui um caso, mas assim, é um caso exemplificativo. A gente sabe que tem inúmeros casos que precisam ser analisados, especificamente quais que seriam os efeitos de cada um, mas vamos supor uma hipótese em que um estabelecimento A, ele possui um benefício fiscal, um regime especial, por exemplo, que concede um crédito presumido na saída. Então, esse regime especial é muito comum, por exemplo, que esse crédito presumido concedido na saída faça com que o estabelecimento ele estorne todos os créditos existentes na conta gráfica dele. Então, ele abre mão de todos os créditos e na saída dele, em vez de ele recolher aquele imposto, 100% do imposto apurado, que aqui no nosso exemplo é 12%, ele vai reconhecer um crédito presumido para compensar e recolher um valor menor. Então, na prática, como que fica? Ele apura 12 de ICMS, mas ele reconhece um crédito ali e recolhe no final só 4. Só que o estabelecimento de destino, ele efetivamente reconhece na conta gráfica dele o crédito de 12, que é o ICMS efetivamente destacado ali na nota. Então, essa é a situação que a gente tem hoje com a ADC. Após a ADC 49, partindo-se da premissa que a gente não tem mais débito de ICMS nessa operação de transferência, eu não vou ter mais débito, eu não vou ter mais crédito, porque eu tenho que estornar o meu crédito em razão do meu regime especial e não tenho nada a apurar. O meu estabelecimento de destino vai ter um débito de 18 normal, nenhum crédito e vou pagar os 18. Nesse caso, a gente fica numa situação muito mais delicada porque eu sequer mantenho o crédito do meu estabelecimento anterior. Então, na prática, pode ser que esses regimes especiais deixem de fazer sentido, né? A gente tem visto aí muita discussão se vai ser possível ou não a gente defender alguma coisa para manter o destaque e o recolhimento de ICMS nessa operação de transferência quando a gente está falando de incentivos fiscais. Tá? Será que seria justificável eu continuar a recolher ICMS sobre essas operações? Quando a gente olha o julgamento da ADC 49, a gente vê que ela não trata de incentivos fiscais. O voto do ministro Dias Toffoli, ele até fala que, olha, inúmeras coisas ainda não foram decididas, ainda não foram enfrentadas, inclusive as hipóteses de incentivos fiscais, que a gente não está tratando aqui no julgamento, nem dos embargos. Então, será que a ADC 49 ela impede os estados de concederem incentivos fiscais? Para a gente, ela não impediria, os estados continuariam podendo conceder incentivos fiscais desde que atendido todos os requisitos constitucionais e aquele trâmite da Lei Complementar 24 de 75, e isso faria, talvez, que a gente conseguisse defender que é possível manter o destaque do ICMS nessas operações, porque eu estaria observando uma regra específica determinada para o meu caso. Qual que é o problema, né? O estado de destino muito provavelmente vai glosar o crédito dessa operação, se vier uma nota fiscal com imposto destacado. E aí, até razoável, talvez, eles fazerem esse questionamento, porque, no final do dia, a ADC 49, ela disse que operações de transferência não têm ICMS. Não existe, é uma não saída, como disse o Marden, né? Então, é muito possível que o estado de destino alegue isso. Esse é um ponto, né, Maria? Não é um benefício. A gente está falando de benefício e, portanto, optativo. A gente está falando de uma regra tributária, né, de incidência ou não, de fato gerador ou não. Exatamente. É possível a gente alegar ali, né, que se o estado de destino ele glosar esse crédito, ele vai estar indo de encontro a um benefício fiscal concedido de forma constitucional pelo estado de origem, que ele não poderia fazer isso. É possível alegar.
Agora, até que ponto esse argumento, de fato, ele tem uma segurança, né, para a gente conseguir levar isso adiante, já é uma outra história. De qualquer maneira, é lógico que esses pontos eles foram abordados no voto do Dias Toffoli, inclusive, né, que discorreu mais sobre o assunto, sobre a questão dos benefícios fiscais. Quer dizer, tem vários pontos práticos que precisam ser endereçados. No fundo, eles estão terceirizando a solução. Não é terceirizando, eu acho que até por questão de competência administrativa e constitucional, não cabe ao STF falar como que deve ser feito, né? Os estados têm que se compor para falar de que forma isso vai ser feito. Mas o ponto é, todos esses assuntos eles precisam ser endereçados agora a partir dessa nova perspectiva, né? E, embora a gente ache, não, que aí tem modulação para daqui 18 meses, tem modulação de alguns gostos distintos, que a gente ainda não tem uma determinação de como será, mas ponto é que seja 18 meses. Gente, 18 meses passa assim. A gente viu já isso acontecer, de o Congresso, ou mesmo os estados, eles não conseguirem correr com a alteração legislativa dentro de prazo. Então, é muito importante que as empresas elas já se antecipem para olhar a operação que elas têm hoje. Por quê? Porque a premissa já dada, que não incide ICMS na transferência, há manutenção de crédito, mas nós não sabemos como, mas há manutenção de crédito, essas duas premissas a gente já tem. Isso não vai mudar. Quer dizer, no Brasil a gente tem que falar baixo, né? Vai zicar, não vai zicar. Mas isso não vai mudar. Falaremos sobre isso. Né? A gente precisa já começar a se movimentar, porque isso vai acontecer. E isso que você falou, Paulo, é a experiência recente, né? No ano passado, mais ou menos em março, abril, a gente teve a discussão sobre o DIFAL. O STF julgou inconstitucional, deu prazo até o final do ano. O Congresso Nacional conseguiu aprovar a lei na última semana de dezembro. O presidente não sancionou. E aí, lembrando que uma das hipóteses de decidir é para 2023. Nós estamos há 6 meses e esse é um ano de eleição. Então, assim, o risco da gente entrar em 2023 com essa questão modulada e não tratar... Sem saber o que fazer. Haja visto o DIFAL aí, né? DIFAL? Aliás, o DIFAL tinha mais tempo do que a gente tem agora. Tinha mais tempo. Foi em março do ano passado que foi julgado. Exato. Muito bem. Excelente apresentação, Mário. E agora, Mardinho ou Dote aí o Mário. Que isso, Mário? Tô tomando meu remédio, cara. Por coincidência, deu 10 horas, eu tenho que falar. E aí, bicho, qualquer Rivotril aqui é pouca dose, viu? Se assunto é muito cabeludo, mas ele já tá com ataque cardíaco aí. Porque sempre sobra para mim. É impressionante, pessoal. Vocês não sabem os bastidores aqui, mas sempre no final... Pode voltar lá, Gui, na introdução a isso. Eu vou passar um pouquinho aqui. Mas no final é o seguinte, Marden, os aspectos práticos você se vira aí. Marden, como a gente escritura... Como é que a gente escritura a nota fiscal? Marden, como é que eu vou fazer com o SPED? Isso, Marden, agora, né? E aí fica aquela pergunta no final de toda a apresentação. E agora, José, né? Opções, mudo de país, né? Vou-me embora para Pasárgada, né? Como é que acontece, né? Como diria lá fazendo às vezes de auditoria, né, Gui? Visto minha roupa de canguru e saio dando meus pulos, né? E como fazer, né? O Paulo falou bem, a gente tem 2 certezas hoje. Primeiro, a inocorrência de fato gerador na transferência, manutenção do crédito, né? Se não houver regulamentação de como fazer isso, quais são as minhas hipóteses, né? E é disso que a gente vai tratar agora. Então, veja só, enquanto seu lobo não vem, o que fazer? Né? Como é que a gente caminha na floresta? E aí, caminhar na floresta vai depender do impacto que você tem, né? Se é positivo ou se é negativo,
nessa questão da DC 49. Porque, veja, o Gui ele é meio mensageiro do caos aqui internamente, mas nem tudo também são pedras, né? Existem 3 possibilidades aqui, basicamente, para você, contribuinte que está nos assistindo, né? Primeira possibilidade, não fede nem cheira, como diz na Bahia, né? A DC 49, né, o débito e crédito pode não representar absolutamente nada para você. Opção número 2, né? A DC 49 pode ser benéfica. A gente vai ver. Pode ser que isso seja uma oportunidade, você que não pensa em planejamento tributário, lá, uma oportunidade da gente ter um benefício em relação à DC 49. E pode ser, aí sim, o mensageiro do caos, que ela seja maléfica para você. Então, vamos ver essas 3 situações, né? E identificar aqui o que é possível fazer. A primeira, e aí não precisa passar ainda, Gui, porque eu não fiz um slide sobre isso, que ela é mais óbvia, é aquela que nem fede nem cheira, ou seja, a operação de débito e crédito para você ela é nula. Onde é que a gente pode identificar isso? Então, imagine, por exemplo, e aí tentem me acompanhar aqui no raciocínio, que a gente está dentro de São Paulo, ou seja, uma operação simples dentro de um mesmo estado, em que você tem uma transferência de mercadoria do estado A para o estado B, sem nenhum tipo de benefício fiscal. Então, o estado A vai, ele compra insumos, tal, ele faz uma parte da produção, e ele transfere essa mercadoria, esse bem, né, para um outro estabelecimento, né? Nesta hipótese, o que acontece hoje? Né? Você tem uma operação de débito na transferência, isso sem a DC 49, tá? Do jeito que existe hoje, o cenário existe, né? Então, você tem uma transferência com débito, então aquele estado vai ter um débito, ou aquele estabelecimento A vai ter um débito de, no meu exemplo, 18%, e o estabelecimento B ele vai se creditar desse 18%, sem nenhum tipo de operação normal, sem nenhum tipo de benefício, tá? Então, operação de débito e crédito. Agora, veja, com a DC 49, você não vai ter esse débito na transferência, em ocorrência de fato gerador, né? Em compensação, o estabelecimento B também não vai se creditar de nada. Então, você não vai ter o débito na saída, mas você também não vai ter o crédito na entrada. E qualquer eventual efeito adverso, né, dessa transferência sem débito e crédito vai ser resolvido via, alguém já falou no chat, centralização. Por quê? Porque dentro do Estado, pelo menos a grande maioria dos estados, São Paulo é exemplo, Minas é outro exemplo, Bahia é outro exemplo, você tem o Instituto da Centralização. Então, não vai ter débito e crédito, mas você também não vai ter aquele problema de, poxa, o meu crédito acumulado, o meu saldo credor ficou em outro estabelecimento e meu débito ficou maior no outro, porque você está dentro do mesmo estado, queridão. Então, assim, vá, se você estiver aqui na Faria Lima, marca com a gente, vai jogar beach tênis, vai ser feliz, vai pedalar, porque realmente não tem por que você se preocupar com essa questão, tá? Quem não sabe, o Marden ganha campeonato de beach tênis. Eu tenho tentado, viu, Paulo? Eu tenho tentado. para ver se eu desvio um pouquinho desse negócio de CMS que está tirando meus cabelos, bicho. Aí já tirou minha barba, isso aqui foi caindo a barba dos problemas. Mas é isso. Então, resumo da ópera para você. Operação dentro do meio do Estado, débito e crédito, sem benefício fiscal, operação flat, vá ser feliz, né? Não se preocupe, em regra, com isso aqui. Mas pode ser, e aí, pode passar 2 slides aí, vamos para aquele último lá. Desculpa eu fazer isso com você. Esse planejamento tributário é lindo aqui. Pode ser que a DC 49 seja benéfica para você. E aí é onde a gente gosta de flutuar, né? Imagine numa operação dentro do próprio estado, no nosso exemplo aqui, estado de São Paulo, mas que você tenha um crédito presumido, né? Ou seja, sua operação dentro do estado, com transferência, mas existe um benefício fiscal dentro desse estado, muito comum em vários tipos de indústria, calçado, têxtil, alimentício, enfim. E o que acontece? O que é o crédito presumido ou crédito outorgado, né? O nome ele já diz, ele é uma presunção de um crédito, né? Ele é um outorga, é aquilo que você não tem, mas o direito te dá, né? Ele é presunção.
Exatamente por ser presunção, a enorme, esmagadora maioria dos créditos presumidos exigem que você faça uma escolha. Olha, meu amigo, se você está presumindo o seu crédito, eu quero que você estorne, né, os créditos normais da operação. Então, assim, toda vez que você adquire um produto que lhe dá direito a um crédito, você vai fingir que esse crédito não existe porque você fez uma segunda opção, que é ter aquele crédito presumido. Em outras palavras, em boa contabilidade, isso significa que tudo que você compra é custo da sua operação, porque você não vai ter o tributo recuperável daquele bem que você adquiriu, porque você fez a opção pela presunção. Tá dando para entender essa questão? Então, o que acontece? Toda vez que você tem um crédito presumido, você ter muito crédito normal da operação é ruim, porque quanto mais crédito da operação você tiver, você vai precisar estornar mais, você vai aumentar o seu custo. Então, qual que é o cenário ótimo? É você fazer a opção pelo crédito presumido e achar vias de diminuir esse estorno, ou seja, adquirir sem incidência do ICMS baixando o seu custo. Vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar. Olha, imagine, então, um estabelecimento A para um estabelecimento B, e esse estabelecimento B faz jus a crédito presumido, né? Ou seja, ele estorna toda a sua entrada. Neste caso, não é vantagem que essa transferência de A para B tenha ICMS. Por quê? Porque ele vai ter que estornar esse ICMS, queridão. Então, assim, é exatamente por isso que a DC 49 aqui, ela é sopa no mel para a gente, porque ela vai dizer o seguinte, olha, esse estabelecimento B, ele não vai receber mais crédito em transferência, logo ele vai precisar estornar menos, logo o custo da operação dele diminui. Deu para entender? E aí a cereja do bolo, o gift card, Paulo, para quem acompanha nosso VAT Talk desde o começo. O que acontece com o estabelecimento A? Porque o estabelecimento A, ele adquiriu insumos, está transferindo, né, sem incidência, né, em ocorrência do fato gerador, resolver o problema do B. B não vai estornar nada, porque está recebendo uma transferência zero, né, e vai fazer o seu crédito presumido ali. Mas o estabelecimento A, né, ele continua com aquele crédito acumulado dele, saída de transferência a zero, crédito acumulado. O que fazer? E agora, José, irmão, diz que Tax BI, né? Vamos fazer aquele ECREDAC esperto, se for simplificado, melhor ainda, né? Vamos vender com deságio e vamos ser felizes. É verdade ou não é? E aí até existe um complicador aqui, porque como é que, se a gente olha nas hipóteses, pelo menos dentro de São Paulo, né, de possibilidades de gerar um ECREDAC, diferença de alíquota para não incidência, né? Então a gente tem que explicar aqui que não incidência é essa, né? Exatamente, né? Então, cara, só para dizer para vocês o seguinte, a gente pode fazer bom uso da DC 49 se a gente utilizar o planejamento tributário lícito e bem estruturado a nosso favor, tá? Terceira e última hipótese, né, para acabar. Pode ser que a DC 49 seja horrível para você. Aí volta lá aqueles quadrinhos lá. Isso, Gui, obrigado, cara. Quando é que a DC 49, ou seja, a inocorrência do fato gerador, ela é maléfica para você? O cenário mais óbvio é quando você tem uma operação interestadual, que você vai fazer uma transferência, e que, por ser interestadual, e considerando o que a gente tem hoje, que é a autonomia dos estabelecimentos, você vai ter um crédito no seu estabelecimento que está transferindo a mercadoria, que a gente chama de estabelecimento remetente, ele vai remeter para um outro estado, e na ocorrência do fato gerador, ICMS a zero. Mas ele vai manter o seu crédito no seu estado, né? E, normalmente, esse estado ele tem uma má vontade, para dizer o mínimo, né, de recuperação, de ressarcimento desse crédito acumulado. Então, esse crédito acumulado, ele diversas vezes ele é indesejável. Se você não tiver outra operação, só tiver essa operação de transferência, né, como a principal, seu principal saída é uma operação de transferência, você possivelmente vai ter um crédito acumulado em um estado, né, de difícil recuperação, né? E você vai ter, por outro lado, aquela mercadoria recebida em transferência com zero de ICMS para se creditar e o débito concentrado naquele outro estado. E isso é um problema enquanto seu lobo não vem, enquanto
né, o pessoal está ali discutindo como que vai ser essa regulamentação de compensação. Então, enquanto seu lobo não vem, o que a gente pode fazer, né, nessa questão maléfica? Primeira coisa, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, é a segregação dessa operação, né, não mais em estabelecimentos, mas em empresas distintas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é transformar estabelecimentos em empresas autônomas, porque aí você deixa de ter uma operação de transferência e passa a ter uma operação, né, mercantil, uma operação de venda intragrupo, né? E aí, numa operação de venda, diferente da transferência, há a circulação jurídica da mercadoria, porque ela sai do estoque da empresa, e agora não mais estabelecimento, empresa A, vai para o estoque da empresa B, né? Operação de débito e crédito, como era antigamente. Veja, isso tem várias ressalvas em relação a isso, porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente não pode segregar operações de atividade sem ter um propósito negocial. O que é um propósito negocial? É uma justificativa extratributária que dê fundamento, dê validade àquela sua operação, né? Então, é preciso que haja, além do fato, né, do ICMS, da operação de débito e crédito, acúmulo, né, uma justificativa real, comercial, que seja, societária, para que a gente possa fazer essa segregação de operação. E ainda existe um segundo problema que a Mari levantou, a que base, né, que base de cálculo eu faria essa venda intragrupos, tá? Essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade, aí muito bem, pode passar, Gui, por favor, muito bem aventada pelo Guilherme, diz respeito à operação com armazém geral. Porque vocês vão se recordar que uma operação geral, uma operação com armazém geral, uma transferência para um armazém, né, dentro do Estado, ela é suspensão, não incidência, né? Ou seja, não tem ICMS nessa remessa. Só que numa operação interestadual, não. Numa operação interestadual, ou seja, se eu estou em São Paulo fazendo uma remessa para um armazém geral, um operador logístico em outro estado, né, essa operação, essa remessa, ela incide ICMS, é quase que uma venda, né, de mercadoria para fins de ICMS, né? Vai incidir, diferente se fosse dentro do Estado, vai incidir o ICMS exatamente nessa perna, e depois o armazém geral, na saída final para o meu cliente, ele vai tributar também aquele ICMS, vai reaver através de preço, né, da empresa. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é que uma operação interestadual de armazém geral, ela se parece muito com a operação de débito e o crédito de uma operação normal de venda. Você vai remeter ao armazém geral com o débito do imposto. Tá bom? Então, a gente pode utilizar esse instituto, de novo, enquanto seu lobo não vem, para poder ter certeza e fazer bom uso dessas duas coisas que o Paulo falou, não inocorrência do faturador e manutenção do crédito. Eu termino aqui, Paulo, dizendo o seguinte... Mari, deixa eu só complementar uma coisa. Essa estrutura, ela também a gente também pode desenhar ela para depósitos de mercadorias para terceiros, não necessariamente apenas com armazém geral. O armazém. Então dá para a gente pensar nisso, porque no final do dia é como se o armazém geral, ele não é o armazém geral ou o depósito de mercadorias do terceiro, ele apenas recebe uma mercadoria e estoca uma mercadoria minha, é como se ele fosse um estoque avançado, no palavreado aí do Gui, um estoque avançado da minha própria empresa. Então, a gente consegue também trabalhar aí com a tese, com o que ficou definido na DC 49 também para essas operações, o que pode trazer aí uma vantagem muito grande para os contribuintes, porque eu acabo recolhendo ICMS quando eu, estabelecimento, vender a mercadoria que está depositada lá. Então, isso pode ser uma alternativa muito viável e muito boa aí para muitos contribuintes. Perfeito, irretocável, Maria. É isso. Não basta só ter posse, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Existem mil e uma possibilidades, né? Como diria Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresa. O que é importante cara, aqui, vocês estão... Hoje está demais, né? Eu tô orgulhoso, cara. Empolgado. Cara, eu vou terminar com uma última, que eu acho que resume aqui, que é o que eu estava conversando com você, Paulo, antes da gente abrir a câmera e começar a falar com o público. Parece que a gente traz esses assuntos de uma forma talvez enfática ou demonstra uma preocupação antecipada, mas a complexidade do nossa legislação tributária, ela faz com que qualquer
pedrinha que jogue na água tenha uma repercussão muito grande, e a gente precisa prevenir essas repercussões, né? Porque e aí que está o brocado, né, Paulo? Porque em terra de saci qualquer chute é voadora, né? Então a gente precisa se prevenir e remediar o fato da nossa complexidade tributária, trazendo à tona essas discussões para vocês. Acho que é isso. Bem, eu acho que se a gente buscar todas as frases de efeito, desde a edição 1 do Let's VAT Talk até agora, a gente tem quase um livro. Muito bem, muito bem. Acho que a gente foi respondendo as perguntas, aí o pessoal foi encaminhando ao longo da nossa apresentação. Acho que uma única que a gente não respondeu é um comentário feito de que talvez a devolução simbólica da transferência e a emissão da nota de venda pelo estabelecimento de origem resolvesse, a gente também acha que resolve. Esse é um ponto que eu acho, para mim, teria uma saída honrosa aí e fácil. É exatamente isso, a gente fazer a transferência sem ICMS, uma devolução simbólica e vendendo o estabelecimento de origem. O problema é que a gente hoje não tem autorização para emitir a transferência simbólica. Então, a gente precisa de uma discussão para falar, olha, Estado, você não me deixa fazer de nenhum outro jeito, então, judiciário, me autoriza a fazer a transferência simbólica e vender no meu estabelecimento de origem. Porque, no fim das contas, se aquele estabelecimento que está recebendo a mercadoria ele não é autônomo, ele não pode vender. Mas aí o grande problema é que o estado de destino, né, daquele estabelecimento que está fisicamente com aquela mercadoria, ele vai receber 0 de ICMS, né? Então, a gente vai falando, por exemplo, o que é comum. Sei lá, eu estou em São Paulo, eu tenho um estabelecimento na Bahia que atende o Nordeste todo. Se eu faço as vendas interestaduais, o estado da Bahia vai receber 0 nessa situação. Mas será que ele deveria receber alguma coisa? Não é uma questão de repartição de receita via tributária? E tem outra situação, né? Se a gente vende para consumidor final, aí pouco importa. O estabelecimento, o estado de destino receberia o de FAO. Então, acho que cada caso vai ser um caso. Gente, tem uma outra pergunta aqui do Ismene, falando sobre quando que o ICMS será retirado das transferências. Aí são 2 pontos. Quem entrou com a ação, ganhou, etc. Isso, em princípio, está ressalvado, inclusive nos votos dos ministros, né? Então, isso tem sido hoje uma tendência do STF. A gente sempre fala tendência porque nada é fato dado, né? O STF costuma, às vezes, mudar de opinião como muda de camisa. Mas o ponto é que as ações já ingressadas, elas, em tese, serão salvadas. E isso está, inclusive, nos votos dos ministros sobre modulação dos efeitos. Agora, para todos aqueles que não têm ação com esse objeto, né, até o julgamento do mérito, em princípio, a gente tem que aguardar a modulação, se vai ser a partir do ano que vem ou se vai ser daqui a 18 meses. Isso ainda não foi definitivamente decidido. Por enquanto, fica como está, né? Exato. Por enquanto, fica como está. Inclusive, diversos estados já soltaram consultas dizendo até que tenha trânsito em julgado da decisão, continua tudo como está hoje. Exatamente. Tem uma questão de controle que a gente não comentou aqui, né? Mas a gente tem muita empresa que, inclusive, tem algumas questões de parametrização de sistema que é difícil você controlar débito e crédito, né? Então, isso até é algo benéfico, né? Você não ter mais uma diferença. Quantas autuações a gente já viu aí, Mari, Gui, Paulo, o fisco, né? Essa nota saiu de uma, não entrou em outra, né? Desculpa o termo, é muita sacanagem. Porque o cara debita na operação, não se acredita na outra, porque o sistema deu pau. Mas aí tudo bem, você não tomou crédito, o problema é seu, mas a escrituração tá errada desse negócio aqui. O cara toma multa. Aí toma multa porque não tomou crédito. Cara, faça-me o favor, Você é tão bonzinho que eu vou te dar uma multa. Que eu vou te dar uma frase, multa. já que eu tô no
em Nova York, no good deed goes unpunished. Nenhum ato de bondade passa sem punição. É isso. Caramba. O pessoal está empolgado. Gente, vamos parar por aqui. Né? Vamos parar por aqui. O Dia dos Namorados chegando. Fazer considerações finais? Eu acho que a gente passa por todas as perguntas. Pessoal, só agradecer, Paulo, né? A discussão não acabou, ela está começando. Vamos aguardar aí o desfecho da STF. Acho que essa é a primeira conversa. Acho que quando terminar o julgamento, a gente volta com uma nova rodada de discussões, até para ver o que ficou definido, né? O que a gente efetivamente consegue fazer e ajudar vocês aí. E agradecer as participações, né, que têm sido recorrentes aí, muita gente bacana discutindo junto, né, pessoas, né, conhecidas nossas aqui, gente que a gente gosta, né, de estar junto, auxiliar, discutir, pessoas de alto calibre. Muito obrigado, pessoal, pela participação. E já deixando também o convite a vocês de nos mandarem sugestões de temas para a gente discutir. Como você sabe, a gente tem o nosso Let's VAT Talk um por mês, mas em casos excepcionais, quando o tema é muito fresco, muito impactante, a gente acaba trazendo e fazendo mais de uma sessão por mês. Então, fiquem à vontade para mandar sugestões para a gente abordar nos próximos tópicos, né? E aquelas frases de blogueiro e de influência, né? Ativa o sininho, siga a nossa página, deixe seu like. Gente, muito bom dia, obrigado, parabenizar também meus colegas Mari, Gui e Marden pelas excelentes exposições e discussões, e a gente se encontra no próximo Let's VAT Talk. Um abração, tchau. Um abraço, só, Paulo. Deixar um agradecimento para o resto da equipe, que não está com a carinha aqui, mas... Gui, sempre com comentários cirúrgicos importantes. Deixar nosso agradecimento ao restante da equipe, que sem eles a gente não estaria aqui fazendo essa apresentação, discutindo temas tão importantes, né, Gui? Excelente ponto. O pessoal está falando aqui dos combustíveis, acho que vai ser o nosso próximo. Combustíveis será nosso próximo assunto. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.